2515. Tem um sorriso a te esperar. Clínica de Cardiologia Dois Vizinhos. A clínica do coração. Odontologia Gellen conta com 3 excelentes profissionais: Dr. Farley Gellen, Dra. Maísa Beola Trelli e Dra. Andressa Perdessetti. 3536-6668. Já pensou em não se preocupar com a conta de energia no final do mês? A Biel Soluções Elétricas oferece a você uma solução segura, econômica e de alta rentabilidade. Estamos falando do painel solar. Vá até a Biel e solicite um orçamento. Biel. Programa 7:30. Em doisinho são 7h32 desta manhã, 10 de agosto de 2021, terça-feira. Ontem, no Parque Industrial, foram inauguradas as novas instalações da VEMIG. A gente via aí essas instalações no trevo entre São Jorge e Verê. Quando a gente lia a placa VEMIG, os veículos VEMIG, tem um nome até de meio de multinacional, mas nada mais é do que do José Carlos, do Edson Rodrigues, do Júnior. E foi um evento assim que marcou muito pela presença de autoridades, vereadores, associação comercial, lideranças, empresários. E é uma empresa de remolde no Parque Industrial, que tenha muito sucesso. Ontem no 7:30 falamos muito das coisas que acontecem por Dois Vizinhos. E eu falei também da usina do Moinho Panocelli, ali no bairro Federico Galvão. Tentei trazer o Antônio Marafon, fazer um 7:30 essa semana, o Patrick, o Dr. Jaime Guzzo, para contar a história da primeira usina que era ali na casa do seu Saraiva Piana. É uma história linda, que não pode morrer aqui de Dois Vizinhos. Mas, enfim, começaram a fazer o canal de 1.400 metros quadrados, a terraplanagem. E eu, depois que falei, fui lá ver com o Chiquinho. Achei muito interessante e vale uma boa conversa sobre esse assunto. Mas o grande assunto, chocante, é que eu há muito estou tentando trazer o doutor Hernani para fazer um 7:30 aqui. E ontem surgiu a notícia e está confirmada que o Hospital São Judas fechou. Não tem como bancar as despesas, ainda não tem um comprador para aquilo lá, e Dois Vizinhos vai discutir muito. 42 anos de Hospital São Judas. Isso na mão deles, fora a história do tempo do Sindicato do Trabalhador Rural de Dois Vizinhos. Então é uma história comprida, bonita, vitoriosa, com altos, com baixos, e que nós precisamos discutir isso. E a comunidade que viveu, eu, por exemplo, meu filho Juliano foi o primeiro bebê que nasceu lá. Minhas gêmeas foram as primeiras gêmeas que nasceram lá. Então está uma afinidade muito grande. Então nós temos muito assunto para discutir aqui com a comunidade. Mas hoje está aqui o Fábio Júnior Gaspar, o famoso Fabinho da Corrente, do Anéis da Corrente. Grupo Elos da Corrente. Como é que é? Grupo Elos da Corrente. Era uma corrente grande. E virou vereador, e 796 votos do PP, porque nós sabemos 3 partidos só no Brasil: PT, PSDB e PMDB. E o resto é uma mistura que pouca gente entende. Bom dia, Fábio. Bom dia, seu Valdir. Bom dia, Giovanni. Bom dia, ouvintes. Bom dia, minha família. Bom dia também aos amigos que acompanham o meu trabalho. Bom dia a todos os ouvintes e espectadores do programa 7:30. Viu? Só me diz uma coisa: uma vez, se você sair na rua e der um Fusca para o cara citar o nome dos 9 vereadores, não gastamos nenhum Fusca. Porque não sabia o nome dos 9. Agora são 11. Você sabe o nome dos 11 vereadores? Foi 1, 2, 3, 4, 5. Vem. Sei. Como? Ligeiro. Sandro Brum, José Mesomo, Fabinho Gaspar, Márcio da Silva, o Juarez Alberton, Carlos Eduardo Mangini e Silva, Bino Lorenzetti, Kiki de Domênico,
E é isso. Não deu 8? Não, deu 11. Perdeu o Fusca. Por que vocês são tão pouco... Ade Pelentir, que assumiu no lugar do Chicão, por isso que eu esqueci do Ade. Por que vocês são muito fechadinhos lá dentro e pouco expostos? Na verdade, assim, Zé Valdir, inclusive, eu costumo expor o meu trabalho o máximo que eu posso, porque acredito que tudo que você expõe, seja positivo ou negativo, recebendo críticas ou sugestões, é importante que o vereador esteja além das portas da Câmara. Isso contrapõe até mesmo a divulgação do seu trabalho. E daí entra a questão de rádios, questão de divulgação, onde quer que seja, porque isso facilita que o eleitor ele quebre aquele paradigma de o vereador não faz nada. Não, o vereador faz e faz muito. Inclusive, eu sou muito cobrado da minha assessoria em relação ao quê? A eu divulgar tudo o que eu faço como vereador. Porque um exemplo assim, o meu trabalho. Eu sou membro da CCJR, sou membro da CDS. A CCJR é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, todos os projetos que entram na casa para votação passam pela CCJR, a qual tem o Benini Júnior como presidente, o Sandro Brum como secretário e eu como membro. Então, a gente exala pareceres dessas comissões. E esse parecer, eu particularmente, faço o meu parecer, eu faço a minha pesquisa, o meu parecer. Então, todos os pareceres que eu exalo pela CCJR ou pela CDS é meu, é eu que produzo. Inclusive, tem uma questão bem interessante em relação a isso, que o parecer da comissão, ele é anexo ao projeto. Então, exemplo, se o projeto for ruim, se o projeto der, vamos usar um termo, se o projeto der problema lá na frente, problema jurídico, problema com o Ministério Público, o parecer, ou quem exalou o parecer, também vai ter que responder. Como você deu um parecer a um projeto que tem problemas. Então, eu procuro fazer com que o meu trabalho seja divulgado, do máximo que eu posso. Mas é cada um do seu jeito de fazer, né? A sua divulgação. Você nota que é uma Câmara que tem produção legislativa? Tem muita produção legislativa. Inclusive, tem uma questão bem interessante que a gente começou a discutir, o plano diretor. Opa! Então, a gente já está fazendo isso desde o começo do ano, inclusive com a participação de alguns vereadores. Eu estive em quase todas as reuniões do plano diretor, inclusive resolvendo problemas que o município ficou anos parado, porque o conglomerado de leis que regem o plano diretor, ele é amplo. Então, questão de loteamentos, questões importantes que o município estava perdendo, e com o plano diretor a gente vai conseguir sanar nesse conglomerado de leis. E por que vocês não fazem campanha própria, por exemplo? Eu soube que vão investir 19 milhões em asfalto aí na cidade. Uma coisa absurda, vão pretear a cidade. Sim. E daí não tem uma campanha para estimular que o proprietário faça uma calçada, que é de responsabilidade dele. O que a Câmara pode fazer nesse sentido? Nesse sentido, a Câmara legisla. Então, o nosso ato de legislar... Não é só fazer a lei lá e assinar a lei, mas eu digo, ir a campo, mobilizar, estimular. Isso é possível. Junto com a assessoria de imprensa, junto com os próprios órgãos, eu inclusive, tento fomentar mais... eu trabalho bastante na área social, então a gente tenta fomentar e divulgar mais as partes sociais. E quando entra nessas questões da própria calçada, inclusive tem uma coisa interessante da calçada, que é aquela padronização da calçada. A padronização da calçada para que ela seja na cor cinza com a parte com a pessoa com deficiência visual vermelha, né? Ele tem esse... Eu defendo que o próprio empresário tem o poder de pintar a calçada da frente dele, claro, com a lógica de que seja algo bonito, não degradável aos olhos, enfim, ao visual, que o empresário pinte da cor que ele achar necessário. Porque
pensa comigo, tem inclusive isso está no plano diretor e eu estou tentando derrubar para que o próprio empresário possa fazer da cor que ele quiser. Tem uma loja que ela fica em frente a uma faixa de uma travessa. O que o empresário fez? Ele fez uma jogada de marketing e continuou a faixa de pedestres até a entrada da loja dele. É uma jogada de marketing e que isso faz o diferencial, tem um diferencial em relação. Eu quero saber se vocês lá na Câmara também estão fora da Câmara. Estamos. Por exemplo, com o DR, vocês mandam o ofício para o DR, fizeram o recapeamento falso do Doizinho Cruzeiro do Iguaçu. Terminou, a empresa Dalba terminou, já aparecem os buracos. A mesma empresa vai lá e tampa o buraco. Aqui para Beltrame, vocês têm uma visão extra-Câmara, fora do município, Sim. Na gestão regional. Inclusive a gente trabalha nisso com viagens. A gente, digo, porque eu vejo aí alguns vereadores viajando a Curitiba, fazendo reuniões com diretores para ver essa questão. Claro que isso também é função do deputado estadual. O deputado estadual tem que fazer a sua parte em relação a isso, mas os vereadores que veem essa possibilidade, a gente encaminha ofício não só para o DR, eu mesmo particularmente encaminhei ofício para o comandante da Polícia Militar de Dois Vizinhos, do Paraná, para ver a questão dos próprios militares, as reivindicações dos militares, investimentos para Dois Vizinhos, todos os setores lá de Curitiba são atendidos por nós, inclusive encaminhamento de ofícios para o diretor-geral da Sanepar, cobrando investimentos em bairros como o bairro Margarida Galvão e vários outros bairros que não têm o saneamento. O loteamento Caeté, que fica ali entre o bairro São Francisco de Assis e o Centro-Sul, o bairro Vitória, naquela região, Centro-Norte, perdão, naquela região, também não tem. Então a gente consegue enviar esses ofícios, mas é aquela questão. O vereador, ele vai indicar que se faça um trabalho. Aí vai depender do órgão competente a cumprir. Por exemplo, quando veio a Unicep em Doizinhos, ali com a nova instalação, o Jaime Guzzo era prefeito e já se falava em fazer uma trincheira para fazer o contorno ali de acesso à Unicep. Depois você falou na trincheira do Rio Grande do Sul ali. Por que Dois Vizinhos tem uma obrazinha pequenininha, que é uma trincheira, e a coisa se espicha? Vocês vivem esse dilema do empresário, da licitação, dessa demora, do transtorno que isso está trazendo enquanto em construção? Inclusive é o papel do vereador fiscalizar, seu Valdir. A gente acompanhou, estamos acompanhando, até acompanhei o trabalho do vereador Chico Pereto, cobrando que a empresa execute a obra, termine a obra, porque a obra começou e parou, justamente porque o contrato talvez tenha sido mal feito. Aí faltou até mesmo uma atenção melhor do legislativo para exigir que a empresa faça a sua parte ou terminasse a obra. A obra começou, um exemplo da trincheira, a obra começou e parou. O nosso trevo de acesso a Dois Vizinhos via Francisco Beltrão foi anunciado 7 vezes pelo secretário de Turismo e não sai do papel. Aí o prefeito municipal, o senhor Carlinhos Turato, foi a Curitiba e exigiu que ou parem de divulgar que vai sair ou deem início à obra. Né? E também foi feito esse ultimato, como foi divulgado pela Rádio Educadora, um ultimato à empresa que está fazendo a obra da trincheira. Porque, primeiro, eles alegaram que não tinham ferro. Aí foi exigido que fossem atrás. Aí aumentou o preço do ferro, falaram que não tinha como competir. O preço que eles ganharam na licitação, eles não conseguem cumprir. Então, é basicamente o papel do fiscalizador, que é o vereador, ver como está sendo aplicado o dinheiro público. Então, daí sim, estamos saindo, estamos cobrando, estamos buscando. Eu, particularmente,
também encaminha ofícios. Tem muitos vereadores que a gente percebe, que a gente vê que estão fazendo um excelente trabalho de fiscalização e de cobrança para que essas obras sejam finalizadas. Ok. Vamos com a nossa conversa, né? Mecânica Zanella informa a hora certa. 7h46. Mecânica e Autopeças Zanella. Tradição e competência que você e seu carro merecem. Na Kennedy, 3536-1455. Estamos aqui também em nome da Geife Material de Construção, que é da rede Bem Viver, que tem poder de barganha muito grande na compra e facilita muito na venda. Geife Material de Construção, em nome da Concrevale, do concreto, da pedra, da areia, e especialmente da argamassa pronta, que fica na PR 281, saída para Francisco Beltrão. Estamos aqui também em nome da Thomasson Home Center, que tem um sistema de venda direta da própria loja, com sistema de entrega, toda a linha branca, em 12 vezes, onde você facilita a negociação com o próprio dono da Thomasson Home Center. Estamos aqui também em nome da seguradora do Secato, que também tem o seguro garantido por essa equipe que fica na Rua do Comércio, aqui em Dois Vizinhos. E estamos também em nome da Ouro Verde Engenharia, que tem lá a família Franceschi, que trabalha muito nessa questão do meio ambiente, da regularização fundiária, tanto urbana quanto rural, e principalmente no licenciamento ambiental. São empresas que apoiam o nosso 76 e que têm um sucesso garantido. Bom, a vinda do Fabinho aqui hoje é porque ele foi muito provocativo em ele, lá do interior, promover um movimento para discutir o voto auditável. Essa questão que tomou conta do Congresso Nacional, da esquerda, da direita, do centro e por aí. É um tumulto que hoje o mundo vive sob a urna eletrônica. Há quantas anda o movimento aqui em Dois Vizinhos? Olha, em Dois Vizinhos a gente está trabalhando, inclusive mais para tirar dúvidas, né, seu Valdir? Porque o movimento é nacional, nessa forma de trazer um pouquinho mais de transparência ao voto da urna eletrônica. Inclusive, vale salientar que nós somos apenas em 3 países que utilizam a urna eletrônica aqui, que utiliza no Brasil, utiliza-se apenas em Butão, que é um paísinho, inclusive é o país mais feliz do mundo, é dito, e também Bangladesh. São 3 países e o Brasil, que utilizam a urna 100% eletrônica. Aí, e até nesse sentido, um dos países mais seguros em relação ao voto impresso é os Estados Unidos, porém, ele utiliza o voto da cédula em papel. A pessoa vota nos Estados Unidos até mesmo por correspondência. Então, muita gente... É porque criou-se muitas narrativas, né? Criou-se muitas narrativas, talvez até por quem assumiu essa questão, por quem comentou. Claro, muitas vezes o nosso presidente ele é infeliz em sua fala, o nosso presidente da República, mas ele tenta pôr o mais claro possível em relação às coisas que acontecem. Porque vamos pegar por um âmbito bem interessante que eu gosto de comentar. Os ministros do STF eles são indicados por um presidente. Todos eles são indicados por um presidente. Quem coordena a nossa votação, todo o aparato de votação, é um ministro do STF lá no Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele é o que coordena. E esses ministros, eles foram até os deputados pedir para que não aprovem o voto impresso auditável. Inclusive, o país ele tem orçamento para isso. É um absurdo a gente ouvir falar em fundo eleitoral que passa de 4 bilhões de reais que os políticos vão poder gastar
que é o nosso dinheiro público, que eles vão poder gastar da forma que eles acharem necessário. Poderia usar esse valor, que eu acho um absurdo, para implementar o voto impresso, que ele vai ser, principalmente, dar uma acalmada na população. Porque a população está inflada, todo mundo está ouvindo falar, os da esquerda defendem que não tenha voto impresso, que tenha urna eletrônica como se, muitas pessoas da direita querem o voto impresso, então até mesmo para acalmar a população, eu acharia necessário dar esse upgrade na nossa urna eletrônica. E pôr a possibilidade que a pessoa faça o seu voto na urna eletrônica, confirme, depois vai imprimir esse voto para um papel, a pessoa vai conferir, ela não vai pegar na mão, não vai ter acesso ao voto, vai dar outro confirma e vai cortar esse voto caindo numa urna lacrada. Aí, se for necessário, qual a dúvida? Não, então, possivelmente faz um voto auditável, faz a auditoria para conferir se a urna eletrônica computou os votos e a urna impressa computou os mesmos votos. E o próprio eleitor, ele já vai ser o conferente, ele já vai ver lá, não, eu votei no fulano de tal, tá certinho, vou confirmar, vai imprimir o fulano de tal, vai cair na urna lacrada. E qual que é a perspectiva? Honestamente, seu Valdir, pelo trabalho político que o nosso Supremo e alguns ministros, não todos, alguns ministros estão fazendo, pedindo a não aprovação do projeto, eu tenho pouca expectativa que o projeto vá para frente e que em 2022 seja já implantado. E daí significa que vai ter fraude? Não significa que vai ter fraude, só que não significa que não vai ter, entendeu? É essa questão, é esse contraponto que a gente tem que ter. Mas o Bolsonaro falou que tem fraude. Beleza, prove, eles falaram, né? Tá, mas então prove que não houve fraude. Inclusive o próprio hacker, que o próprio presidente apresentou em uma live, fala que até o código-fonte da urna, esse hacker conseguiu, inclusive que foi escondido, omisso pelo próprio STF, pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, o cidadão de bem não ficou sabendo desse ataque, desse hacker. Eu fiquei sabendo só após a live do presidente. Ninguém sabia, porque foi algo secreto que eles guardaram as 7 chaves. Então, se é fraudável ou não é fraudável, não é essa a questão. A questão é simples, é principalmente transparência. Vai agradar a pessoa de direita e vai agradar a pessoa de esquerda, porque a pessoa de esquerda vai ter a urna eletrônica igual. Então agora está no Congresso, né? Então nós temos um deputado federal aqui, que vem toda hora aqui no rádio, que é muito ligado à radiodifusão, o deputado Vermelho. Aqui onde você está sentado, ele falou que seria favorável ao voto auditável. Qual outro deputado que nós podíamos pegar no pé em favor do voto auditável? O resto é tudo contra? Eu acredito que não só os deputados, como também os senadores, porque a partir do momento que passar pela Câmara, vai ir para o Senado. Ele vai ter que ser aprovado nessas duas. Então ele vai para o Senado, então nós vamos ter que cobrar também os nossos senadores. O Flávio Arnes, vamos ter que cobrar aqui os deputados federais que a gente conhece, para exigir que ele faça, pelo menos dê um pouco mais de clareza e acalme a população, sabe? Porque, honestamente, seu Valdir, quando a população se levanta para dizer eu não acredito, eu penso o seguinte, que daí seria uma coisa bem interessante, que o TSE podia fazer o seguinte, não, tudo bem, vocês querem voto auditável? Então vai ter voto auditável, pronto, acabou. Não precisa ficar nessa guerra de braço. Entende? Então muita gente está falando que vai ser um retrocesso, vamos voltar ao tempo do cheque, vamos acabar com o Pix. Não é isso. Sabe, essa forma de se divulgar as coisas, inclusive com mentiras dos ministros, dizendo que a nossa urna é auditável, que a urna eletrônica ela é auditável. Auditável como? Em que sentido? Aí dizem que o voto
a gente consegue, eles vão fazer com que o voto impresso torne-se viável a pessoa ver para quem votou, mas se vai estar numa urna lacrada, como que vai saber? E outra coisa, não é só para eleger o presidente, né? São todos, vai ser para vereador, prefeito, daqui a alguns anos e pronto. Bom, e a coisa é essa semana ou não? A princípio era para ser votado hoje. Eu não sei como que está essa questão, a pauta do Arthur Lira, que iria pôr ou não. Até nesse sentido, a gente entra num contraponto bem interessante. Nos Estados Unidos, o Donald Trump e os seus eleitores não aceitaram a derrota nas eleições lá nos Estados Unidos. Eles foram derrotados, não aceitaram. Imagina se lá nos Estados Unidos tivesse apenas uma urninha eletrônica, que eles não pudessem fazer a recontagem dos votos como fizeram nos Estados Unidos. Imagine como seria, o caos que seria lá nos Estados Unidos se tivesse apenas uma urna eletrônica e um ministro do Supremo chegasse e falasse, não, la garantira soy yo. Eu estou falando que não tem como entrar na urna, não tem como fraudar a urna. Como ficaria a população? Então é esse contraponto que é interessante a gente trazer. E eu digo, sou totalmente a favor da democracia, estou falando do voto impresso justamente para poder ter mais transparência, que a gente porque possa ter votar transparência. E contar o voto não é uma questão política, direita, esquerda, de forma nenhuma. Situação, é um ato administrativo. Exatamente. Pronto. Exatamente. Vamos contar o que deu. Então, mistura política. Esse país Tudo que é polarizado. Esse país é um país desvairado, né? Muito louco. Sempre tem que ter um assunto e esse é o grande assunto do momento. Estamos chegando no final do programa e qual que é a rotina do Fábio Júnior? Você tem um emprego fora ou é só vereador? Olha, eu tenho uma parceria com o Wellington e a Andréia, e a gente começou a mexer com material sucata de ferro. Toda a parte de sucata a gente está trabalhando. Então a gente faz tanto a parte da compra de pessoas tipo, um exemplo, um catador, ele vai catando latinhas de alumínio, enfim, e vende para nós. A gente é quase que um Zanella, um Juliplast, mas bem pequenininho, né? Bem pobrezinho. Viu, você compra sucata? Todo tipo de sucata. Então vá lá na torre da Rádio Educadora, tem dois luminosos grandes lá. Olha aí. Sabe, cheio de ferro, lâmpada, fio, tomada, plug, o cambal, e faça uma proposta. Tá bom, perfeito. Tá bom. E o salário, não pode falar salário de vereador. Não, pode, não é tem problema. Subsídio. Isso. Quanto que está hoje? Hoje está 5.040 e pouquinhos, aí com descontos vai para 4 e pouco. Depende do desconto, né? Mas o senhor falava sobre a minha rotina. Inclusive, eu tenho o meu trabalho sobressalente na área dos metais, mas como vereador eu estou trabalhando quase que fixo todos os dias. Vou à Câmara, emito meus pareceres, atendo o eleitor, atendo o do vizinhense, vou em loco, inclusive acompanho as obras que estão sendo feitas, tanto pela Aviação e Obras, quanto pelo Departamento de Cultura, a Educação, que está sobressaindo aí, a gente admira o trabalho que eles estão fazendo. O Juninho lá na agricultura, cuidando das estradas do interior, juntamente com o Chicão. Então, eu estou fazendo essa busca de acompanhar para evitar que aconteça como aconteceu na trincheira. Tapete assim vermelho, tocar uma buzina para o empresário, gerar emprego, gerar imposto. A Câmara tem essa visão de estimular o capital em Dois Vizinhos? Sim, trazer empresa, gerar emprego. Inclusive, seu Valdir, todos os projetos que foram votados na Câmara, nós aprovamos. Todos os projetos, principalmente projetos ligados ao empreendedorismo. Pessoas que querem vir a Dois Vizinhos, empresários do vizinhense que querem o apoio do poder público para o incentivo da sua empresa, para a sua empresa crescer, tem o total apoio
por unanimidade dos 11 vereadores, dos secretários do prefeito e do próprio executivo municipal. Então, eu digo que sim. E é aquela questão, se for bom para o município, se for bom para o empresário, se for bom para o pagador de impostos, para o meu patrão, que é o que banca o meu salário como político, eu voto a favor sim. Mas eu tenho que ter o olhar crítico quando eu analiso que um projeto não está de acordo com o que a opinião pública ou que a maioria dos eleitores querem. O importante é que vocês parem. Dojinho tem que parar de mandar a empresa do outro lado do Rio Chupim. Exatamente. Porque já está indo mais coisas. Está indo até a Câmara do outro lado do Rio Chupim. Ok? Ok. Tá bom? 8:02, a todos um bom dia. Muito obrigado. E amanhã vamos estar de volta aqui do nosso jeito. Bom programa para o Giovanni Lima. Você ouviu pela Educadora, programa